Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 2 do Movimento AECast. Eu sou a Mari Chan, esse daqui é o meu co-host Guilherme Braz. Para falar de um assunto polêmico. Qual que é o nosso tema de hoje? É como trincar o abdômen, como ter a barriga chapada da Jade Picon. E pra trazer esse tema pra gente, eu tô aqui com o nosso convidado, não tão convidado assim, Rafa Lund. Eles falam que eu sou convidado, mas eu tô aqui em todas, né? Nem sei mais se eu sou convidado. Eu vim no primeiro e no segundo e já fui contratado pro terceiro. Já foi convocado pra todos já. Mas é um prazer, esse é um tema que eu queria participar. Esse aqui eu não ia nem abrir mão, então. Então hoje a gente vai abordar aqui sobre abdômen, como trincar o abdômen. Será que é só fazer abdominais? Será que é possível chapar a barriga, ter a barriga chapada da Jade Picon, mesmo depois dos 30, 40 anos? É isso que a gente vai abordar hoje. E lembrando que se você está curtindo esse podcast, que você curtir ele, comentar, compartilhar, porque isso vai mostrar para o algoritmo que esse aqui é um conteúdo relevante e vai mandar para mais pessoas. Fala, Mari. Me conta aí, quais abdominais eu tenho que fazer? Isso. Pra trincar a barriga. Eita, já começa A assim Mari já direto ao começa ponto, assim. caralho. Mas vamos lá, vamos começar primeiro com a controvérsia, que é o seguinte. O que faz com que você tenha um abdômen trincado? É dieta? É cardio? É algum tipo de suplemento? É treinamento? É fazer exercício abdominal? O que faz um abdômen trincado? Eu acho que a primeira coisa que a gente podia começar é com isso. Pilares, né? Talvez ter um baixo percentual de gordura seria um pilar importante. Muito provavelmente. E pra você, Mari? Não, também. Mas eu conheço gente que tem baixo percentual de gordura e Não ter abdômen trincado. não tem abdômen trincado, não. É aí onde entra a complexidade do corpo humano. Mas de maneira geral, o que é ter um abdômen trincado? Visualmente, né, quais marquinhas? É você ter um percentual de gordura baixo naquela região especial, ou seja, você não ter uma camada de gordura grande. E o músculo por trás dessa pequena camada, desse filete de camada, ele tem que estar minimamente trabalhado para que ele possa estar aparente. E esse princípio ele serve para qualquer região do corpo, inclusive para o abdômen. Partindo desse princípio, que o objetivo é que você tenha um percentual de gordura baixo com um mínimo de massa muscular ali, a gente entra na questão de, tá, Rafa, e aí, devo fazer abdominais? Será que abdômen se faz na cozinha? Será que é a união dos dois? Que tipo de abdominais eu deveria fazer? Então, são muitos aspectos que normalmente as pessoas ficam em dúvida. Muita gente compartilha vídeos na internet de exercícios abdominais e acha que é aquilo ali que funciona, né? Então esse é o primeiro ponto. Será que... Outra pergunta que eu já faço antes da gente se aprofundar. Será que são exercícios abdominais que vão reduzir a gordura da barriga? É possível perder gordura localizada com exercícios localizados? Essa é a crença antiga, né? Então, será que eu fazer 1 milhão de abdominais vai me ajudar a reduzir a gordura daquela região? Isso serve para qualquer outra região, né? Normalmente eu tiro o foco do abdômen e coloco em outro lugar. Será que eu fazer 1 milhão de exercícios de tríceps, por exemplo, vai tirar a gordura, né, do tchauzinho? Será que eu fazer 1 milhão de exercícios de leg press vai tirar a gordura da coxa? Será que eu fazer cadeira adutora, né, muita cadeira adutora, vai tirar a gordura da parte interna da coxa? E o que a gente tem visto na literatura é que, teoricamente, você só fazer exercício para uma determinada região não é suficiente para você perder gordura naquela região. Até porque, você imagina o seguinte, a literatura já mostrou consistentemente que não importa se você faça mais ou menos peso, ou seja, mais ou menos repetições, se você chegar próximo à falha, você tem um grande potencial de hipertrofia, ou seja, de aumento do tamanho daquele músculo. Então pensa comigo, se o que acontece quando você treina, seja com alta carga e poucas repetições, baixa carga e muitas repetições, é aumentar o tamanho do músculo e não reduzir a gordura naquela região. Por quê? Porque para reduzir gordura, o que a gente precisa? Déficit calórico. Déficit calórico. Como é que a gente consegue déficit calórico? Comendo menos. Assim, déficit calórico nada mais é do que você ter uma ingesta energética, ou seja, aquilo que você coloca pela boca através de alimentos, através de bebidas, né, através de líquidos, tem que ser menor do que aquilo que você gasta no seu dia. O que compõe o seu gasto energético? O seu gasto energético é composto pelo seu gasto energético basal, aquilo que você já gastaria independente de ter levantado da cama ou não. Os seus órgãos, os seus sistemas, eles gastam muita energia. Atividade física não exercício também, né? Isso, calma. Inclusive, isso é 60%, 70% do seu gasto energético. Você já tem esse gasto energético. Você tem um gasto energético que é daquilo que você come, digere e absorve. 10% do seu gasto energético é o alimento que você come, a gente chama isso de efeito térmico do alimento. Que libera calor, né? E os outros 20% a 30% são o que você faz de alguma forma de movimento. Seja um movimento sistemático, que a gente chama de exercício,
seja um movimento, por exemplo, para correr atrás de um ônibus, para subir uma escada para chegar aqui e tal, que é não exercício, mas é um tipo de atividade física. Então, é non-exercise physical activity, né? É isso que você está falando, Sim, né? sim. E acaba que muita gente também superestima isso, né? Superestima essa atividade física no exercício, mas isso é um tópico para outro podcast que, senão, a gente falaria muito sobre isso aqui, né? Emagrecimento é um dos temas que o Gui mais estuda, por isso que ele está empolgado aqui com isso, falando. Então, a primeira coisa é entender que, cara, você precisa de alguma maneira, né, gastar mais calorias do que você consome, embora essa seja uma equação extremamente simples, tem uma vírgula depois disso, que é, cara, mas existem muitos aspectos que você precisa considerar, porque não dá para você dizer que você consumir 1.500 calorias de brigadeiro é igual a consumir 1.500 calorias de salmão, por exemplo, ou de carne, enfim. Então, obviamente existem diferenças. E sim, né, o aumento, acho que a gente falou isso no outro podcast, né? O aumento do gasto energético não necessariamente vai fazer com que você tenha, né, você gastou 600 calorias no exercício, não necessariamente no longo prazo isso vai ser aditivo ao seu gasto energético, né, porque o nosso corpo se adapta. Então, obviamente, tem uma série de poréns, mas, a grosso modo, você precisa ter, né, o gasto maior do que a ingesta. Então, não adianta nada você fazer 1 milhão de abdominais, 1 milhão de tríceps, 1 milhão de cadeiras adutoras, se você quiser perder a gordura de determinada região, se você não estiver em déficit energético. Mas e se estiver em déficit energético e fizer isso? Será que vai ser melhor? Vai melhorar a definição, que isso já são 2 pilares, né? Se você treina bem a musculatura, você tem um programa de treino ali composto, um programa que te faz progredir, trabalha com exercícios multiarticulares e realmente faz o seu músculo crescer e você está em déficit calórico, você consegue ter esse resultado de melhorar a sua definição. Você consegue ganhar músculo ali na região. Mas agora, se você não tiver em déficit e treinando, você vai ficar furdo, né? Você vai ficar com aquela barriga crescendo e o abdômen, cadê o abdômen? Não aparece. Você não vai ter um tanquinho apenas fazendo 1 milhão de abdominais. Então esse é o primeiro princípio, talvez, né, desse vídeo de hoje. Bom, e você, Mari, o que você acha? Você acha que se tiver em dieta e fizer o exercício numa determinada região, perde ou não? Talvez. Talvez? O que temos de dados científicos, né? Eu sempre vou tentar trazer a ciência para nos ajudar na prática. A literatura ela é bastante controversa. Temos estudos que, de alguma maneira, sugerem que movimentar determinado tecido muscular pode fazer com que as adjacências aumentem a sua, né, capacidade lipolítica, aumentem a circulação de hormônios lipolíticos que ajudariam a reduzir gordura naquela região. Embora isso não seja estatisticamente significativo, né, a ponto da redução da gordura ser grande, muitas pessoas discutem que fazer isso vai ajudar pelo menos um pouco. A gente tem uma revisão sistemática de 2021 que eu acho bem interessante, ela faz essa pergunta de uma maneira bem direta, ela faz o seguinte, cara, para a gente ter certeza de que eu consigo tirar a gordura de uma determinada região, como é que eu posso fazer isso sem considerar genética, sem considerar fatores externos? Eles sugerem o seguinte, cara, se eu pegar uma pessoa e colocar uma única pessoa, na verdade não uma única, né, 10 pessoas, 20 pessoas, enfim, mas pegar essas pessoas e um membro, ou seja, um braço ou uma perna treinam e a outra não. Então, partindo desse princípio, a perna treinada, o braço treinado, deveria perder mais gordura. E aí, o que vocês acham que acontece? Acho que não acontece isso, porque você precisa perder gordura como um todo, né? Para reduzir ali a localização. Eles não estão errados, a parada né? Como é que acontece a quebra e a utilização de gordura como fonte de energia? A gordura nada mais é do que uma energia acumulada no nosso corpo. Então, quando você come muito, o seu corpo estoca a energia através de uma molécula de gordura, que é um triacilglicerol, né? Uma molécula de glicerol, 3 moléculas de ácido graxo. Para você utilizar essa energia estocada, você precisa quebrar ela. Para você quebrar ela, você precisa ter a liberação de um hormônio. Esse hormônio é liberado enquanto você tem uma situação de necessidade. O que é uma situação de necessidade? Exemplo, jejum. Quando você está em jejum, você não está colocando alimento para dentro, seu corpo vai ter que usar o estoque de energia dele. Só que ele não escolhe um lugar assim, eu acho que eu vou pegar daqui. Do braço. Vou pegar do braço, vou pegar da perna. Ele não escolhe, ele libera o hormônio, esse hormônio cai na corrente sanguínea e na corrente sanguínea ele estimula, né, enfim, todas as áreas. Mas o que a gente tem visto é que o aumento do fluxo sanguíneo numa determinada região poderia estimular, né, através tanto de aquecimento ou através de levar mais hormônio lipolítico para essa região, a redução de gordura naquela região. Mas, de novo, os estudos são bastante controversos. A gente não tem como bater o martelo de que isso acontece, beleza? Mas existem alguns estudos que abrem uma brecha para isso. Um dos estudos que abre uma brecha para isso foi um estudo de 1997. Os caras pegaram um grupo de pessoas, colocaram para treinar, fazer o seguinte. Um grupo vai treinar só força de membro inferior e fazer aeróbico de membro superior, ou seja, né, um ergômetro de braço. E o outro grupo vai fazer força de membro superior e uma bicicleta.
O que esse estudo mostrou é que o grupo que fez força de membro superior reduziu mais gordura em membro superior, e o grupo que fez força de membro inferior reduziu mais gordura em membro inferior. Então ele já começa a trazer pra gente uma ideia de que, olha, talvez, quem sabe, possa haver alguma coisa aí. Então, enquanto eu, como profissional, prefiro não, né, a gente está falando de ciência, a ciência tem algumas questões aí. Eu prefiro não chegar para o meu cliente e falar, não, vamos treinar assim abdômen que você vai perder gordura. O que normalmente eu falo para eles é o seguinte, olha, se você quer perder gordura numa região, se você quer ter o abdômen tanquinho, se você quer trincar o abdômen, significa reduzir a gordura dessa região e ter aquele músculo minimamente treinado. Então, você precisa estar em déficit energético, você vai ter que minimamente controlar o que você ingere e, em muitos casos, vai ter que fazer alguma atividade para elevar o seu gasto energético, mas sim vamos treinar o abdômen como um outro músculo qualquer. O que significa treinar um abdômen como um outro músculo qualquer? A gente vai colocar volume e intensidade adequados nesse músculo. Então, eu vou fazer 10 a 20 séries por semana para aquele grupamento. Então, eu vou treinar o abdômen, por exemplo, 2 vezes por semana, fazendo 2 a 3 exercícios. Ou vou treinar o abdômen 3 vezes por semana, fazendo 2 exercícios em cada dia. Isso significa 3 séries cada um. Se eu estiver falando, né, de 2 exercícios em 3 dias, eu estou falando de 6 exercícios vezes 3, 18 séries. Então, olha como é que o negócio anda. Eu preciso pensar nisso. O que muita gente faz? Quero perder gordura do abdômen. O que a pessoa faz? 1 milhão de exercícios abdominais. E aí, desses abdominais, a gente tem os famosos pescoçais, que a pessoa movimenta muito mais o pescoço do que necessariamente o tronco. Tem as pranchas que a pessoa faz toda arqueada e acha que está trabalhando no abdômen. Boa, a prancha é um tema legal também, né? Será que prancha trabalha o abdômen a ponto de exigir dele o que ele precisa para melhorar o formato, o tamanho, o tônus dele? O que vocês acham? Polêmico e muita gente acha que vai fazendo ali 2, 3 minutos de prancha já vai ter resultado no abdômen. Só que se fizer sempre os 2, 3 minutos de prancha e não progredir, não vai adiantar de nada, né? Porque a progressão também é fundamental para os seus resultados, como a gente falou, de ganhar músculo, de ganhar definição. Se você faz sempre 2, 3 minutos de prancha no seu treino, faz isso a vida toda, também não vai ter resultado. Então, variar, progredir e, como falei, olhar para o programa como um todo e para a sua dieta e para o seu sono. Então, é mais importante do que você olhar apenas para os exercícios, para aquela região ali, né? Boa, então, se eu quero perder gordura numa determinada região, se eu quero trincar o abdômen, por exemplo, que é o objetivo desse vídeo, mas isso serve para tudo, o que você tem que ter em mente é, eu tenho que estar minimamente em déficit energético para reduzir gordura do meu corpo e treinar aquela região da maneira como eu treinaria qualquer outro músculo que eu quero desenvolver, beleza? Geralmente as pessoas fazem botar o abdominal por último, né? Faz uma sériezinha de um exercício. 3 sériezinhas de um exercício e tá tudo certo, vida que segue. Qual abdominal que você Ou então, tô sem tempo hoje, não vai dar tempo de fazer abdominal e vou embora. A literatura foi andando e foi se mostrando que existem outros músculos que estão ligados a toda a parede abdominal e toda a parede, né, lombar, que também se conectam e que também podem fazer parte do core. Por exemplo, o glúteo, por exemplo, o dorsal. Então acaba que core é meio que tudo, né? Porque a gente tem o centro do corpo como sendo o transmissor de força para todas as outras áreas. Quando você vai dar um chute numa bola, você não usa só a perna, você usa o tronco e a sua perna, né, traduz essa força do tronco junto com a perna para lançar a bola longe. Quando você vai lançar uma bola com o braço, a mesma coisa. Então, repara, o movimento não é só de braço, né? Você não ataca uma bola do vôlei fazendo só assim, você usa o tronco como um todo. A mesma coisa no futebol. Então, primeira coisa é que, para mim, quando a gente fala em core, você está falando do centro do corpo, e isso significa que, cara, você vai trabalhar um conjunto de músculos que muitas vezes são treinados de forma isométrica, treinados anti-flexão, anti-extensão, anti-rotação, e podem ter flexão, rotação e extensão. Mas, normalmente, a prancha é uma anti-flexão. Ela evita que você faça uma flexão de tronco e, como consequência, você treina a estabilidade do centro do corpo. Então, não dá pra dizer que prancha vai trabalhar abdômen, não dá pra dizer que vai focar bastante, porque trabalha tudo, né, quando bem feito. Ela exige de vários outros músculos que não são só o abdômen, mas tudo bem, ela exige. Então, primeiro ponto é que, para mim, se o objetivo for treinar o abdômen, eu vou dar um enfoque no abdômen. Eu não acho que exercícios ditos de core são os melhores se o objetivo for eu trabalhar o abdômen. Eu prefiro fazer exercícios específicos para o abdômen. O que são exercícios específicos para o abdômen? Se você quer treinar o seu bíceps, você vai treinar o seu bíceps isométrico assim, ele está atuando aqui. Se eu tiver com peso na minha mão. Embora o ombro seja o motor primário para manter, né, esse braço aqui, o deltoide anterior, cara, o bíceps ele tem que estar em ação também, até porque ele também tem uma função de flexão de ombro. Será que essa é a melhor maneira de eu treinar o bíceps? Se você quiser treinar o seu bíceps, você vai fazer isso? Não. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um movimento de bíceps, você vai fazer uma rosca bíceps. Que seja com halter, que seja com barra, que seja no cross, que seja em qualquer outro lugar, você vai fazer uma rosca bíceps. Se eu quero treinar meu abdômen, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar a origem e a inserção do abdômen. Para fazer isso, eu preciso fazer uma flexão de tronco.
Então, para mim, exercício abdominal é toda vez que eu flexiono o meu tronco. E aí vem a confusão. Se vocês acham que agora ficou simples, não, aí que vem a confusão. O que é fazer a flexão de tronco? Será que é fazer isso aqui? Ó, eu vou pedir para o nosso editor colocar algumas imagens aqui para facilitar o entendimento de vocês, beleza? Então a primeira imagem, essa que o Gui está fazendo, é pescoçal. Fazer um pescoçal. Fazer um sim ou não. Então o que a gente vê muita gente fazer? Fazer esse exercício que o Gui está chamando de pescoçal, que é, cara, basicamente você não está fazendo uma flexão de tronco, você está fazendo uma flexão de cervical e aí, enfim, aí a gente já discutiria até se isso é bom para cervical ou não. Mas o objetivo aqui é dizer que isso não vai trabalhar o seu abdômen. Rafa, mas eu sinto um pouquinho de abdômen. Pode ser que ele tenha algum trabalho, mas com certeza não é um trabalho efetivo. É a mesma coisa que a gente acabou de falar aqui. Ele é um acessório, ele não é um motor primário, beleza? Então, pescoçal é uma das maneiras e é muito comum. Então eu conheço um monte de gente que fala assim, fiz 1000 abdominais hoje. Eu falo, fez 1000? Deixa eu ver como é que você fez. Aí é só um pescoçal. A segunda coisa que as pessoas erram é não só movimentar o pescoço, mas movimentar o quadril e não o tronco. Então, o que seria movimentar o quadril? Então a gente tem vários exercícios abdominais que movimentam mais o quadril do que o tronco. Então repara nesse exercício aqui, que é um exercício que muitas pessoas chamam de... Vou usar o exemplo... O remador não é um bom exemplo. Vamos usar principalmente um movimento de flexão de tronco. Eu vou mostrar ele deitado aqui, ó. Beleza? Olha como é que eu estou movimentando o meu quadril e não o meu tronco. Para eu movimentar o meu tronco, eu teria que fazer isso aqui, ó, movimentar o tronco em si. Eu tenho que girar o meu quadril para cima e não mexer só a minha perna. Isso também é feito muitas vezes pendurado. Quer ver? Ó, vou me pendurar aqui para vocês verem. Ó, se liga. Me pendurei aqui e estou movimentando só a minha perna, sem mexer a minha coluna, tá vendo? Eu não estou mexendo o meu tronco, eu estou mexendo só a minha perna, eu estou mexendo só o meu quadril. Isso aqui é uma flexão de quadril. O motor primário da flexão de quadril é um músculo que chama ilioipsoas, né? Quando eu estou com o joelho dobrado, se eu tivesse com o joelho estendido, também entraria o reto femoral. Mas para que eu tenha ação primária do abdômen, eu preciso curvar o meu tronco. E isso é que muita gente não entende. Então todos os exercícios, seja ele pendurado, deitado, sentado, que envolvem a flexão do quadril, não vão trabalhar o seu abdômen da maneira como deveriam. E a gente tem milhões de variações de exercícios que basicamente trabalham o quadril. A gente tem exercícios que trabalham de outra forma, aí entra o exemplo que eu falei. Agora que você já entendeu esse princípio básico, pensa no abdominal remador. Repara, é óbvio que eu tenho uma flexão de tronco, mas eu tenho uma grande flexão de quadril também. Eu tenho uma situação em que eu muitas vezes me seguro na perna. Será que esse é o exercício mais efetivo para eu ter, né, um trabalho abdominal importante? O que vocês acham? Quais outros exercícios? Fala aí, Gui. É isso que a gente vai trazer agora na prática, né? Vamos trazer agora na prática, agora que é a parte boa. Parte boa porque a gente vai avaliar os abdominais da Jade Picon. Quer dizer, isso aqui trabalha realmente a flexão de tronco? Isso aqui realmente é bom? Porque a Jade Picon tem um abdominal de dar inveja em qualquer mulher, inclusive até em homem, né? Não sei, eu não sinto inveja, mas pode ser que tenha. Eu sinto, o abdômen dela tá sinistro. Eu não costumo seguir muitos influenciadores não, mas quando a gente foi gravar esse episódio eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Porra, ela tá com o abdômen sinistro mesmo. Tá bonita. Tá. Inclusive tem gente que diz que não é só exercício, né? Tem gente que diz que houveram outras coisinhas ali, mas a gente não vai se aprofundar nisso, tá? O objetivo aqui não é falar sobre qualquer tipo de questão estética e tal. A gente quer falar de treino, beleza? Que é o que a gente fala. Então, pensando no treino e olhando um pouquinho para o treino que ela faz, e de novo, o objetivo não é discutir se o treino é bom ou se é ruim, a mulher tá sarada, então não sou eu que vou dizer que ela tá treinando mal. Não, o treino dela é bom, mas algumas coisas são polêmicas, mas o treino dela é bom, ela treina bem. Então o objetivo não é discutir se o treino tá certo ou se tá errado, a gente vai usar só alguns exemplos para mostrar para vocês coisas que podem ser mais ou menos efetivas. Mas dentro de um contexto, essas coisas podem fazer sentido. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez que a gente, até vou pedir para o nosso editor colocar aqui na capa, né, quando isso aconteceu. Eu estava fazendo um exercício com a Débora ou com a Flávia, agora nem me lembro, com a Débora Seco ou com a Flávia Alessandra, e ela postou, né, uma delas postou e a outra viu e falou, caraca, esse abdômen é muito difícil, quero fazer e tal. E aí saiu essa reportagem dizendo que Débora desafia Flávia abdominal, não me lembro muito bem como é que foi, mas foi alguma coisa assim, desafio de abdominal. E aí você olha esse exercício, você acha que isso é um exercício abdominal, considerando o que a gente já explicou aqui nesse vídeo? Eu estou movimentando prioritariamente o meu tronco nesse exercício? Foi mais de estabilização, né? Porque aquilo ali parece ser difícil pra caramba, né? Eu não conseguiria fazer isso aí, não. É um exercício que tem um alto grau de dificuldade, ele exige equilíbrio. Por causa disso, ele tem uma alta, né, estabilização central, ou seja, ele é um bom exercício para estabilização da região do centro do corpo, que é o que a gente chamou de core. Mas ele é um exercício que tem poucos graus de flexão de tronco propriamente dito. O abdômen é exigido, mas não é um exercício tido como abdominal. E aí você vê, na mídia, as pessoas pegaram um exercício solto e chamaram ele de abdominal e muito provavelmente teve gente me criticando falando que aquilo não era abdominal, porque realmente não é.
Então, de novo, né, eu estou trazendo aqui um exemplo prático de por que o contexto de um treino importa. Então, a gente não vai criticar o treino nem o treinador dela. A gente vai falar sobre exercícios e como você pode retirar o melhor de cada um deles, beleza? Porque ela está muito bem fisicamente, obviamente, nosso objetivo não é falar efetivamente do corpo dela, mas é de, será que esse exercício aqui é o melhor para o abdômen? Será que ele não é? Beleza? Então, qual vai ser o primeiro exercício que a gente vai falar, Gui? A Mari vai trazer aqui agora o primeiro exercício, que é o abdominal pêndulo. Qual que é o abdominal tatu? Tatu. Vamos abdominal tatu. Bota aí na... Editor, joga na tela. O Nicolas que tá aí lá do nosso grande editor. Bota aí na tela pra gente ver. Jesus. Não, ó, a gente começou com polêmico, mas deixa eu mostrar as coisas boas também. Vamos olhar esse exercício aí, considerando que a gente acabou de explicar do que é um exercício que envolve a região abdominal. Vocês acham que isso é um exercício que tem um alto grau de flexão de tronco com dificuldade? Ela flete o tronco quando ela já está quase sentada, ou seja, quando ela já está quase na ação da gravidade e quase não tem mais força para fazer a flexão do tronco. E faz um abdominal vela, né? Mas jogando a perna lá para trás da cabeça. Né? Além disso, ela lança, né? Ela faz um lançamento, fazendo com que não necessariamente o trabalho seja efetivo para o abdômen. Mas, de novo, isso está fazendo parte de um contexto, beleza, do treino todo dela. Então, pensando em abdômen e no trabalho efetivo do abdômen, esse certamente não é o exercício de maior trabalho efetivo do abdômen. Mas se você for colocar isso dentro de um treino com o objetivo de gastar calorias, pode ser que isso entre de alguma maneira, mas não é um exercício onde o objetivo é o abdômen. Se você fizer outros exercícios abdominais e colocar isso no meio, talvez você sinta o abdômen enquanto você está fazendo isso, mas que você gerou fadiga prévia através de outros exercícios, beleza? Então eu olhando para isso, embora o pessoal tenha chamado de abdominal tatu... Eu nunca vi isso na minha vida. Eu também nunca tinha visto, não. É o abdominal pêndulo. O que eu acredito, né, é que o profissional que colocou isso, ele não colocou só com o objetivo de abdômen, ele muito provavelmente colocou como objetivo talvez até de descanso para o abdômen, ou de intervalo entre um exercício de abdômen, ou alguma coisa só para manter ela se movimentando, né, e que provavelmente ela já pediu. Provavelmente ela pediu. Eu quero um exercício diferente. Ele, diferente, eu tenho que passar isso aí. Alguma coisa assim e tal. Então, assim, não adianta você ficar fazendo esse exercício achando que ele vai ser o melhor para o seu abdômen. Qual outro aí tem de legal que vocês veem? Joga na tela, Nicolás. Ó, que ela tá... Ó, esse primeiro exercício que ela tá fazendo. Vou dar um pause aqui, beleza? Esse primeiro exercício que ela tá fazendo. Você lembra o que eu falei? Eu acabei de mostrar isso aqui. Ela tá fletindo muito mais o quadril do que fazendo uma curva na coluna, né? Do que flexionando a coluna. Assim, eu faço mais força com o reto femoral, né? Elipsoas. Com o joelho dobrado, a ação principal é do elipsoas, né? Então ela tá com o joelho dobrado, existe a versão com o joelho estendido. Então ela tem muito mais ação de elipsoas do que necessariamente qualquer outro músculo. O abdômen entra como acessório, mas ele não é o motor primário porque não tem flexão de tronco, ou seja, não tem... Eu não estou trazendo a origem e a inserção da onde o abdômen tá e da onde ele chega, aproximando ela. Né? Eu não estou fazendo... É aquilo que eu falei, ó. Como é que o meu braço flexiona? Quando eu aproximo origem da inserção. Eu junto eles. Aí o meu braço entra em ação, né? Meu bíceps entra em ação, ele é exigido de forma mecânica. Nesse exercício, eu não tenho uma exigência de forma mecânica, embora o abdômen seja acessório para sustentar ele. Continua aí, vamos lá. Oblíquo com peso. A gente tem esse exercício que eu prescrevo bastante. Você prescreve esse exercício? Eu costumo prescrever. Eu prescrevo também. É um exercício que os alunos até gostam. Gostam bastante. Gosta dinâmico, acho que está desafiando, tá sentindo o abdômen queimar. Boa. Você, mãe? Prescrevo também, mas acho que também não é o melhor dos exercícios para questão da definição. E ela tá fazendo errado também, né? O estímulo para o abdômen desse exercício também não é o mais efetivo, embora nós três temos dentro do nosso arcabouço de exercícios esse exercício como sendo uma opção para colocar dentro do treino. Não pensando só em abdômen, mas pensando de novo no contexto inteiro do treino. Esse é um exercício em que não está havendo flexão de tronco. O que está havendo nesse exercício? Rotação de tronco. Ela coloca o tronco numa posição em que existe um desafio para ficar sustentado, então existe um trabalho de abdômen. E além desse trabalho de abdômen para manter o tronco um pouquinho atrás da linha reta, né? Ou seja, existe uma ação de gravidade, ela gira o tronco e faz um movimento para outro músculo, que o abdômen é mais um acessório. E qual é o músculo que faz a rotação do tronco? A gente tem quem é que faz principalmente a rotação do tronco, teoricamente, né? Quais são as fibras que fariam isso? Seriam os músculos teoricamente oblíquos. Os oblíquos também entram na flexão tradicional. Mas o objetivo desse exercício, normalmente quando as pessoas fazem, vou trabalhar o oblíquo, vou trabalhar o abdômen lateral. Esse é o objetivo principal. Não acho que seja talvez o mais efetivo de todos, mas é um exercício que frequentemente a gente faz. Só é importante vocês entenderem que
Não necessariamente ele, de novo, vai ser o mais efetivo, ele não é um exercício que vai gerar maior estímulo para o seu abdômen. Eu já vi muita gente na internet falando mal desse exercício, condenando inclusive quem prescreve, já vi gente reagindo, falando que isso aqui é uma bosta, que não serve para nada. Tem muita gente que coloca isso na caixinha, né? É bom, é ruim, não serve pra porra nenhuma, mas... Eu acho muito engraçado quando eu falo que exercício sempre tem alguma coisa positiva no exercício. Talvez você não consiga enxergar, talvez você não tenha o objetivo principal, mas manter o corpo em movimento já é algo maravilhoso para a nossa vida e tem que ser feito. Então, a questão é, quando eu vou escolher cada um desses, né? De novo, o estímulo específico para o músculo do reto abdominal não é o mais efetivo nesse exercício, mas ele pode fazer parte de um conjunto de outros, que é o que normalmente eu faço. Eu coloco ele muitas vezes junto com outros exercícios. Então, ele serve como uma transição, ele serve para ajudar a queimar aquela região, e queimar a região não necessariamente vai deixar ele mais trincado. Mas, dentro de um contexto que eu já vou explicar para vocês, fazer um volume mais alto de repetições pode fazer parte da sua estratégia. Eu vou contar para vocês já qual é a minha estratégia, mas antes a gente vai terminar de ver os exercícios. Tem mais alguns aqui. Vamos ver o que é mais. Prancha normal, a gente já falou sobre ela, né? Um exercício de estabilização. Errado, né? O movimento é arqueando demais, mas é outra são detalhes, assim, eu não acho que esse seja o principal, não. Isso é o de menos. O que mais que tem aí de legal que vocês veem de exercícios abdominais? Vamos compartilhar mais um, mas tem uma aqui que é interessante, a gente abordar, a gente passa ao próximo exercício, que é o LipoLed. LipoLed é exercício? Não, além do exercício. A Jade, ela realmente tem um abdômen de dar inveja, e muita gente deve invejar ela, né? Deve mandar ela direct lá pra ela. Jade, você tá mentindo, você tá usando LipoLed, tá usando um negócio. Ela ficou brava no podcast, falou que ela não usa. Não usa o quê? Deixa ela falar, vamos deixar o editor, deixa ela falar. Gente! Agora, vem cá. Aconteceu uma coisa que eu vi, não sei se... Chocada. Isso obviamente você viu também. Hoje em dia tá muito em alta, muita gente usando. Nossa, que quadrado. Aquela LipoLed, né, que faz alusão a coisas assim. E eu vi que te acusaram, entre aspas, de ter feito isso. Gente, como que eu tiraria fiquei tão tempo ofendida da por onde? você. É porque a Porque a galera... menina, você malha dia e noite que a gente E vê eu todo posto dia. ainda, o pessoal vê, mas sempre Não, vão e é querer diferente, também ela tem 20 desmerecer. anos, gente. Mas quando é algo bom, vai ter gente que vai falar, não é possível. Vão querer desmerecer com atalho, com alguma coisa. LipoLed, não sei o quê. Gente, eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida. Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, beleza? Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Mas como eu falei, o nosso objetivo aqui não é julgar, dizer se fez, se não fez, tal. Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Até porque quando eu coloco, às vezes, alguma foto minha e eu tô bem fisicamente, tem gente que fala assim, com bomba é fácil. E tem gente que fala assim, porra, esse frango se achando forte. Então, internet, todo mundo fala o que quiser, né? A gente vê coisas polarizadas. Então, o meu objetivo não é enfim, criticar se ela fez ou se ela não fez, é trazer para vocês informações relevantes para que vocês possam, talvez, chegar ao objetivo. Eu entendo a frustração do guia, porque tem gente, às vezes, que utiliza recursos e diz que tá natural e não tá, e aquele resultado só teria se estivesse usando algum recurso. E usa principalmente para vender, né? Vender a consultoria, vender o programa, e ferra quem realmente faz um programa, faz um trabalho honesto, né? Teve uma outra coisa que me chamou a atenção também, foi um bloco de exercícios que ela postou. Na verdade, eram 3 blocos de abdominal, sempre com 2 exercícios cada um. E aí o primeiro bloco começava com 35 abdominais, né? O primeiro exercício. Aí seguido de uma prancha, depois você faz 35 de novo. Enfim, segue tudo. E no final do último bloco, você vai fazer uma série de 100 abdominais. Mas qual era abdominal para fazer tantas assim? Curtinho. Mas eram conjugados com outros abdominais. Uma quantidade grande de exercícios abdominais. E feitos de maneira adequada ou não? Podia melhorar, né? É porque o que eu vejo, assim, né? Eu vejo muita gente falar assim, fiz 100, 200, 500 abdominais. E normalmente é uma execução meio mais ou menos. Particularmente, eu prefiro focar em execuções melhores. Mas aí, de novo, a gente vai ter que entrar na prática. Vamos ser muito sinceros aqui, beleza? Há algum tempo, a Tata Werneck, que treina aqui com a gente, ela estava muito focada em abdômen. E aí ela gosta de fazer exercícios abdominais. Ela acha que é bom, ela se sente bem, cara, eu prescrevo, tá tudo bem. Por quê? Porque a preferência dela, é a crença dela, e a gente envolve dentro do treinamento com outras coisas que eu acho que são mais efetivas. Inclusive, eu brinco com isso com ela. E ela gosta de fazer um número alto de repetições. É como ela se sente bem, é como ela acha que vai ter resultado e tal. Então, o que eu combino com ela? Beleza, a gente pode até fazer esse negócio aí, mas a gente vai fazer o meu, tá? Então, primeiro você faz o meu, depois você faz o seu. Pra mim, aquilo que ela tá fazendo tem uma eficiência muito baixa, mas na cabeça dela, aquilo tá sendo muito importante. Pra mim, o importante é o que ela tá fazendo antes, ou seja, o exercício, eu pego um exercício de abdômen muito difícil, sei lá, uma abdominal inversa, numa prancha inclinada, que ela faz
11, 12 repetições e não consegue continuar fazendo da maneira certa, eu falo, beleza, a minha parte você já fez, agora faz a sua aí, que é aquele negócio que você quer. Você pode fazer isso aí, mas você pode fazer abdominal também, eu brinco, né? A gente pode jogar esse negócio aí, mas depois a gente pode jogar vôlei. É tipo isso. Então eu tô sendo muito claro que na prática, muitas vezes, a gente abre mão de algumas questões por preferência do cliente. Isso é lidar com pessoas reais. É muito fácil chegar um profissional, ficar criticando, apontando o dedo, ele pode apontar o dedo pro meu treino e falar lá o abdômen que a Tatá tá fazendo, mas ela não tá entendendo qual é o contexto inteiro do negócio. Então, isso que eu tô falando, eu entendi o que você quer dizer. De novo, o que eu quero que vocês entendam? Não é a maneira mais efetiva. Não é. Você não vai conseguir ter um abdômen trincado fazendo só isso. Mas se você colocar isso no meio de coisas que são boas, beleza, menos mal. Então, entendo o que você quer dizer, concordo 100%. Muitas vezes a gente vê vários influenciadores, várias pessoas fazendo treinos mirabolantes, um circuitão com um monte de abdômen no meio, que pra mim nada mais é do que um cardio, é como se fosse um HIIT resistido, e tem abdômen ali no meio. Mas não sei se essa é a maneira mais efetiva de você conseguir o resultado que você quer. Mas ele pode fazer parte do programa. Então esse é o caso, né? Esse é o exemplo dela. Por que eu estou trazendo sempre para a nossa prática? Para vocês perceberem que, cara, dependendo do contexto, muitas coisas podem fazer mais sentido do que se pensa. Por isso que eu não gosto dos reacts, né? De react de nego falando, olha esse treino, olha aquilo. Cara, se você não está envolvido no processo, como é que você vai julgar, brother? É muito difícil você julgar algo que você não está envolvido no processo. A minha escolha, a minha seleção de exercício, a minha escolha de fazer determinadas coisas, ela vai muito além de simplesmente o que é mais efetivo ou o que é menos efetivo. Aqui a gente está indo pela efetividade. Só que quando eu estou com uma pessoa real, eu preciso considerar ela. Por isso que eu estou usando para vocês o exemplo da Tatá. Cara, a Tatá tem uma crença de que ela quer fazer isso, ela gosta de fazer isso. Não importa o que eu explique, não importa o que eu fale. Cara, eu me sinto bem fazendo, eu acho que faz legal. Beleza, então vamos fazer o que eu acho que é importante, vamos fazer aquilo que eu acho que é efetivo. E aí você faz esse negócio aí teu também. Tá tudo bem para mim, não tem problema. Você vê que eu até tô brincando, né? Tô me desfazendo. Por quê? Porque para mim não é efetivo, beleza? Mas eu entendo que dentro do contexto dela, por tudo aquilo que ela acredita, ou por tudo aquilo que ela viveu, ou pelo que ela sente, cara, ela vai fazer, então tá tudo bem. Mas não é o que é mais efetivo, beleza? Estamos combinados? Isso não é o mais efetivo. Sim. Mas dentro de um contexto pode fazer parte. Vai, Mari, continua. Prefiro não fazer. Prefere não fazer. Mas é porque a gente é profissional. Treinar, eu falo isso direto, assim, treinar quem gosta é diferente de treinar quem precisa. Eu vou dar um outro exemplo, nada a ver, vou fugir, beleza? Eu tô com uma filha, né? Eu tenho uma filha que acabou de fazer 6 meses. A gente tinha na nossa cabeça que a forma de introdução alimentar chamada BLW era a melhor. Sei lá, por que a gente tinha isso na cabeça? A gente tinha isso na cabeça, talvez por influência de alguém, de algum influenciador. E aí o nosso pediatra falou, olha, não tem nenhum problema se vocês quiserem fazer isso, mas deixa eu mostrar para vocês o consenso aqui da, sei lá, sociedade pediátrica, blá blá blá, os caçachê. Cara, a sociedade pediátrica considera, teoricamente, a de maior risco. Por quê? Maior risco de engasgo e tal. Então, se for fazer, faça bem orientado, faça adequado e tal. Então, eu não estou criticando a BLW, mas o que eu estou falando é o seguinte, cara, ela tem determinados aspectos que você precisa se preocupar. Então, o que eu falei? Cara, não quero essa parada para mim. Não vou fazer isso. Como é que você quer que eu faça? Como é que é o jeito recomendado? Eu não estudei a fundo, eu não me aprofundei nisso, não é a minha área, então eu não vou criticar nem fazer. Eu estou só seguindo a orientação do profissional que eu confio, que é o meu pediatra, beleza? Então, não quero que entre polêmica aqui sobre isso. Mas o meu pediatra sugeriu que, cara, essa tinha um risco maior e se eu fosse fazer, que eu fizesse orientado. Eu falei, cara, qual que você recomenda? Qual é a melhor para você? É essa. Então, qual é que eu recomendo? A que eu recomendo é fazer o trabalho real. Para muitas pessoas, isso é o suficiente. Para a gente, no treinamento, isso é o suficiente. Mas algumas pessoas não, algumas pessoas querem fazer coisas diferentes, querem fazer coisas, sei lá o quê, querem fazer coisas das suas crenças, e tá tudo bem. Então eu como profissional da área da saúde, sempre vou preferir seguir aquilo que tem maior grau de evidência e maior efetividade, beleza? Mas eu entendo que nem todo mundo é assim. Essa semana também aconteceu a mesma coisa, foi recente, uma aluna chegou na Bodytech, fui prescrever o treino dela, aí ela chegou para prescrever o treino, queria melhorar o treino de superior, que ela tinha feito com outro professor que achou ruim, que isso, que aquilo. Ela foi lá, eu abri o Instagram dela, naqueles vídeos salvos, tava lá, treino de costas, abdômen, ombro. Aí ela falou, eu quero esse exercício, eu quero esse. É só o exercício mirabolante de remada com prancha alta, esse negócio assim de blogueiro. Eu falei, caraca. Aí eu falei com ela, olha, isso aí não é tão eficiente não, mas como é o que ela falou, eu vou te passar o que é eficiente, mas você pode fazer um ou outro desse aí mirabolante. Ela falou, tá ok. Mas acho engraçado isso, como a galera realmente salva o que tá lá no Instagram, vê lá e acredita que aquilo ali realmente é bom, porque a influência, afinal, tá com um abdômen chapado, tá com a barriga trincada, então aquilo ali deve ser o melhor. Sabe o que é engraçado disso, assim, Gui? Primeiro aspecto é que minhas clientes também fazem isso, tá? Eu recebo toda hora vídeo da Juliana Paz. A Juliana Paz fala, olha esse exercício.
e tal, não sei o que, eu falo, esse aqui dá para entrar no teu programa, a gente coloca no final, serve como preparação, vamos colocar no meio de um bloco, e tá tudo bem, faz parte, beleza? A gente vive nesse mundo hoje. E se você for olhar o meu direct aqui com a Ju Paz, é um monte disso, de exercícios assim que ela fica mandando. Então isso acontece, vai acontecer sempre, e eu normalmente falo, esse aqui é legal, vamos colocar um, vamos colocar outro e tal, eu não desmereço muito não, embora nem sempre eu goste. Mas essa é a maneira de eu manter meu cliente motivado. Mas o que eu vejo é que muitos influenciadores, muitas influencers, né, muitas pessoas que estão na mídia, elas muitas vezes publicam o que é plasticamente mais bonito. Mas não necessariamente é aquilo que fez o corpo dela ser como é. Só que na internet aquilo sai mais bonito, então vai chamar mais atenção. Então é aquilo que eu vou publicar. Às vezes a pessoa mal faz aquilo, mas é o que é bonito, entendeu? Aí vai lá, coloca a sunga, mostra o shape, vai lá, a mulher bota um biquíni, faz um exercício todo mirabolante lá, para a pessoa que tá olhando ali ficar o olho arregalado. Pô, quero ter aquele shape ali. Por exemplo, a minha mulher é do marketing, ela falou assim, pô, Rafa, nossa, você só passa agachamento, leg, hip thrust e deadlift. Eu falo, sim, eu só faço os exercícios efetivos, o resto é firula. Não adianta, não dá pra fugir do básico. Cara, você pega os maiores atletas do mundo, é uma vida monótona. Por quê? É treinar, comer, dormir. Treinar, comer, dormir. Você só vê quando o cara tá lá no pódio, acabou de ganhar uma prova de 100 metros. Só que durante 4 anos, esse cara fez as mesmas coisas sempre. Ele só correu, treinou, papapá. Isso é o que constrói um corpo, isso é o que vai fazer você sair de como você está e efetivamente se transformar. Mas, cara, para muitas pessoas, o primeiro passo, a gente falou isso no podcast anterior, é, cara, fazer algo que você goste. Então, por isso que eu gosto de mesclar o que a pessoa gosta, aquilo que ela acredita e tal. Mas não dá para dizer que isso é efetivo, né? Então, eu concordo com o Gui. Muitas vezes, eu administro isso, mas não dá para fazer só isso, beleza? O que é efetivo para vocês? Treinar, como você falou, como a gente pôs no mesmo vídeo, treinar o abdômen como qualquer outro músculo. Não, vamos pensar em pilares, né? Primeiro pilar, você tem que estar em déficit calórico. Se você não tiver em déficit calórico, você pode fazer 1 milhão de abdominais e não vai perder. Pronto. Segundo pilar, treino progressivo. Você tem que ter um bom programa de treinamento. E aí sim, os abdominais são as cerejas do bolo. Você vai vir a cereja do bolo com os abdominais. Mas eles vêm apenas depois de você estabelecer uma boa base, uma boa dieta, um bom treino. Eu tenho os meus princípios, beleza, de treinamento para abdômen, né? É uma região que eu gosto bastante, eu já testei várias coisas com vários clientes. Teve uma época que a gente discutia se era preciso fazer exercício abdominal ou não, já que um agachamento com grande carga exige do abdômen tanto quanto, sei lá, uma prancha, um abdômen e tal. Então discutia-se muito isso, que você não precisa fazer exercício abdominal. Tem gente que fala que faz mal pra coluna também. Discute-se muito isso, né? Quanto mais flexão de tronco você faz. Isso eu acho que até já passou, né? Foi numa época histórica em que um pesquisador chamado Stuart McGill, que ele recebe inclusive o nome de Dr. Spine, de tanto que ele estuda. Tem, muita gente. Então, enfim, isso já rolou. Nem vamos se aprofundar nisso, mas já rolou. Mas esquece essa varada, a gente pode fazer um podcast sobre isso. Só para isso aí. Abdômen estraga a coluna, assim como hip thrust estraga a coluna. O que você acha? Hip thrust estraga a coluna, porque hoje virou moda, né? Fazer hip thrust, fazer movimento de elevação pélvica, acaba com a coluna. Enfim, é só pra gente finalizar. E aí, quais são, né, assim, eu já testei várias coisas, eu ficar sem fazer exercício abdominal e ver se isso influenciaria positivo ou negativamente, né, o shape ali. Já deixei vários clientes meus fazendo, então quando eu testo as coisas, eu não testo só em mim, eu testo em mim e nos meus ratinhos de laboratório. Tem amigos próximos, pessoas que eu treino, que são meus ratinhos de laboratório, eu testo neles também. Eu falo, vamos testar isso aqui agora, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai dar certo. E dentro desses testes todos que eu já fiz com pessoas reais, me incluindo neles, cara, eu achei muito, de novo, assim, eu tô falando aqui da minha prática, tá? Não quero que vocês tomem isso como uma verdade absoluta, mas se o seu objetivo é ter um abdômen, sim, tem que fazer abdominal. Sendo bem sincero e bem direto, considerando as coisas que eu testei na minha prática, beleza? Não tem um estudo que vai corroborar com isso, embora eu adore fazer isso. Nesse caso eu não tenho. É só um pouco do que eu tenho visto na prática comigo e com vários clientes meus. Se o objetivo é ter um abdômen minimamente definido, cara, você tem sim que se preocupar com todos os pilares que o Gui já falou, mas tem que fazer exercício abdominal sim, tem que treinar o abdômen como qualquer outro músculo. Como é que eu treino o abdômen? O que eu acho que são duas coisas importantes para treinar o abdômen? O abdômen faz, como a gente falou, principalmente a flexão do tronco. Quando você faz a flexão do tronco, você está treinando tanto a parte superior, quanto a parte inferior, quanto os oblíquos. Então, simplesmente fazer uma flexão de tronco, você já está treinando todas as regiões. Então, o que eu costumo fazer, beleza? Eu costumo separar os exercícios abdominais em, número 1, exercícios que envolvem principalmente a flexão do tronco de cima para baixo e exercícios que envolvem a flexão do tronco de baixo para cima. Então, os exercícios abdominais tradicionais e os inversos. Teoricamente, não importa de onde está saindo a flexão, se é da parte de cima ou da parte de baixo, você está trabalhando o reto abdominal como um todo. Mas ainda assim, eu
prefiro realizar exercícios diferentes. Eu não faço cadeira extensora e agachamento para melhorar o meu quadríceps, eu não faço bíceps de vários jeitos para melhorar o meu braço. Abdômen é a mesma coisa, eu faço tanto com exercícios que movimentam o meu tronco de cima para baixo, quanto exercícios que movimentam o meu tronco de baixo para cima, ou seja, trazendo a minha perna para cima. Mas muita gente não consegue de primeira fazer o movimento de baixo para cima. Isso, Como são exercícios que muitas vezes acabam sendo para pessoas mais treinadas. Isso aí. Então essa é a primeira coisa, beleza? Eu divido exercícios abdominais nisso. Exercícios que movimentam aqui e exercícios que movimentam aqui. Só que além disso, eu divido exercícios abdominais em duas coisas. Uma parte dos exercícios abdominais é pensando em força, ou seja, sobrecarga progressiva, vou tentando aumentar a carga treino a treino, igual eu faço com todos os exercícios. E um segundo tipo de treino para o abdômen que eu faço é tentando aumentar o número de repetições. Então eu trabalho tanto com faixas baixas quanto com faixas altas. Repara, eu pego todas as coisas importantes dessa região para trabalhar essa região em todos os seus movimentos e para trabalhar essa região com diferentes faixas de repetições. Então, eu brinco com tudo aquilo que pode gerar um trabalho efetivo para o abdômen. Dentro do número alto de repetições, frequentemente é onde entra aqueles exercícios que vocês estavam comentando. É onde entra o Russian Twist, é onde entra variações diferentes e tal, porque meu objetivo é fazer um número alto de repetições mesmo, é fazer queimar dentro daquela mais parte do treino. Né? Um trabalho mais metabólico. Não que isso vai fazer eu perder gordura da região. Não, lembra, eu estou falando agora em como você faz um trabalho efetivo do abdômen. Além de deixar motivado. Muita gente gosta disso, gosta de desafiar, fazer 20, 30 repetições num exercício difícil. Pô, a pessoa sai de lá realizada. Pô, consegui fazer, não conseguia fazer nem 10, agora eu consigo fazer 30. Então, ó, pensando no que a Mari falou, 100 exercícios... Eu não gosto de fazer 100 repetições de um movimento. Então, o que eu faço? Eu faço, sei lá, 20, 25, 30 de um, aí mudo, faço um exemplo que eu uso bastante. Cara, 20 a 30 repetições de abdominal inverso, 20 a 30 repetições de abdominal na bola, 20 a 30 repetições de um outro abdominal, por exemplo, no solo. Então eu parti de um negócio mais difícil, fui indo para um que era mais fácil. Eu fiz um triset aqui, de exercícios para abdômen. Deram 90 repetições quase. Então deu um número alto de repetições, que era o objetivo, mas não do mesmo exercício, porque eu sei que eu entro em fadiga rápido realizando um movimento com alto grau de dificuldade. E vocês? O que vocês fazem? Como é que vocês treinam? Eu pulo. Você não faz abdômen? Eu tento fazer às vezes, mas eu tenho preguiça. E você quer ter um abdômen trincado? E por que você não faz abdômen? Porque você acha que não precisa ou porque você não tem paciência? Não, eu não tenho paciência. Eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu também odeio fazer abdominal, não gosto, mas eu já tenho feito. Tenho feito porque fica bonito. Fica bonito! Tu tem abdômen trincado, Gui? Tá ficando definido. Eu atualmente tenho feito 6 a 8 séries de abdominais, né, em 2 dias diferentes. Então eu faço um exercício abdominal em 2 dias de treino, dando de 6 a 8 séries. Por que 6 a 8 séries, Rafa? Porque dentro da nossa maneira de prescrever treino, a gente progride ao longo das semanas. Então eu começo com 3 séries e no final de um ciclo de treino, que dura 4 semanas, eu estou em 4 séries de cada um. Atualmente eu tenho feito exercícios com um número de repetições que varia de 12 a 20 repetições. Eu não tenho feito um número alto de repetições nesses ciclos de treino que eu tenho feito. Eu tenho feito assim também, mas eu tenho feito abdômen todos os dias, mas muito mais porque eu não gosto de treinar abdômen. Então eu finalizo o treino e eu vou lá e faço um abdominal na força, na marra, mas muito mais porque eu não gosto. Mas eu faço sim, vario aí de 12 a 20 repetições. Até a falha? Sempre até a falha. Um exercício por dia? Às vezes 2, quando tem tempo. Eu faço um abdômen na máquina, quando você falou de todo dia? Todo dia eu tento incluir um, quando dá. Peraí, todo dia você tenta incluir um quando dá. Quando dá. Esse é o tipo de coisa que me irrita. Não. Assim, não existe nenhum planejamento e não existe nenhuma progressão. Por quê? Se é quando dá, eu não sei o que eu fiz na semana passada e não sei o que eu vou fazer na semana seguinte. Isso normalmente, e aí eu tô falando aqui na frente dele, isso normalmente é difícil de você mensurar se você vai ter resultado ou não. Porque eu não sei se você fez a mais ou a menos, entendeu? Então se o meu objetivo é focar numa determinada região, cara, certamente eu vou encontrar uma forma de mensurar exatamente se eu estou conseguindo progredir. Em carga, em repetição, em volume, ou seja, número de séries. Se eu faço quando dá, numa semana eu fiz 15 séries, na outra semana eu fiz 20, na outra eu fiz 10, na outra eu fiz 12. Não existe progressão, é aleatório. E aí, como consequência, você perde a sua capacidade de mensurar se você está progredindo ou não. Então, se eu quero focar numa determinada região, eu vou ser muito chato em mensurar essa região. Então, a Juliana chegou para mim agora, Juliana Paz, chegou para mim agora recentemente e falou: Rafa, eu quero dar uma focada grande em glúteo, beleza? Beleza. Então, agora eu vou pensar num treino que eu consiga estabelecer exercícios específicos para que a gente possa progredir. Eu já falei em outras situações, o treino dela normalmente é um treino bastante variado, mas eu escolhi 3 a 4 exercícios que a gente quase não varia. Esses 3 a 4 exercícios estão sempre no programa para que eu possa progredir dia após dia. E o resto eu até vario um pouquinho mais.
mas eu tenho a minha métrica para saber se ela está evoluindo. E como consequência, em pouco tempo, ela já vê uma diferença. Em pouco tempo, ela já sente o abdômen, porque é focado nisso. Ela já sente o glúteo, porque é focado nisso. Então, sempre que eu tenho um foco, um objetivo principal, eu quero estabelecer como eu vou fazer essa métrica e como eu vou progredir, e eu não deixo acontecer. Então, talvez o abdômen não seja o teu foco. Se for, eu sugiro que você, cara, coloque aquilo como sendo algo rígido. Cara, eu tenho que fazer, eu tenho que progredir, volume, intensidade, frequência, pá. Se não for isso, você não vai saber se você está progredindo ou não. Então, você não vai saber o que está dando certo. Então, por isso que eu, particularmente, se o meu objetivo é focar numa determinada região, eu quero fazer. A Mari, vou dar um exemplo da Mari, ela tá focada no búlgaro, então ela tá há vários ciclos de treinamento fazendo búlgaro, já tá pegando 60 quilos no búlgaro, é isso, Mari? 40. Ah, 40? Eu achei que tava com 30 em cada mão. Não, 20. Que é bastante peso, tá? Bastante. Pesa quanto, Mari? 64. Porra, ou seja, ela tá pegando mais do que... Ela tá pegando mais da metade do peso dela para realizar esse movimento. Então, porra, é difícil, é óbvio que é difícil. Ela progrediu para chegar até lá. Ela não conseguiria ter chegado ali se ela não tivesse progredido devagarzinho e ter feito isso em vários ciclos de forma sistemática, se fosse aleatório. Então é isso que eu quero dizer aqui, cara, muito cuidado quando você faz um treino aleatório, que é, eu falei rapidamente aqui, mas é uma coisa bastante comum de influenciador. O que a pessoa faz? Cara, cada dia é um treino diferente, normalmente é um treino matador, em que a pessoa sai muito suada, mas você faz 1 milhão de agachamentos, 1 milhão de flexões, burpees e abdominais, mas você não conseguiu mensurar nada de qual volume de treino você fez, de quanto de sobrecarga você colocou e se você está progredindo na semana seguinte. De novo, isso gera resultado? Algum. Mas depois de um tempo de treino, você não vai saber se você está progredindo ou não, você não vai saber se é isso que está te tirando resultado ou não, e muito provavelmente você vai começar a entrar no que a gente chama de diminishing returns, que é, cara, você começa a já não ter mais resultado. Para quem não faz nada, qualquer coisa funciona. Para uma pessoa destreinada, qualquer coisa que você fizer vai funcionar. Agora, à medida que você vai treinando, isso deixa de ser efetivo. Então, há 20 anos fazendo isso, para o cliente que está começando, eu treino de forma um pouquinho mais aleatória, meu objetivo é que ele engaje no programa. Para um cliente que já está treinando mais tempo e quer um resultado estético, cara, aí não, aí eu sou um pouco mais rígido. Vamos dar o exemplo da Agatha. A Agatha, cara, já é magra, tá muito bem, ela não tem objetivo de crescer nada, ela só quer reduzir as dores, ela quer se manter em movimento, ela quer ter saúde. Então, para ela, eu não tenho problema em fazer um treino um pouquinho mais variado, sem me preocupar tanto com sobrecarga progressiva. Até os meninos às vezes estranham, pô, Rafa, mas pode, cara, pode variar, não tem problema. Para ela não tem problema. Por quê? Porque ela não tem um objetivo específico estético que exija isso. Ela quer manter o corpo ativo, ela quer ficar sem dores. Para isso, né, do ponto de vista de saúde pública, qualquer coisa que você fizer é bom. Agora, se você quer algo específico, cara, seja um pouco mais direto, mensure o que você está fazendo para que você possa progredir semana a semana e ver os resultados chegando. Senão, nada feito. Mas é que agora me chamaram aqui no ponto do ouvido aqui o diretor, se a gente não ouviu o diretor, a gente é mandado embora, que é lembrar vocês que a gente é patrocinado pela Lund Trainers. Lund Trainers, Lund Online. E se você, né, quer conhecer mais nossos programas de acompanhamento online, de consultoria online, o Lund Online, para você receber ali o seu acompanhamento, um programa específico direcionado para você. A gente tem 3 vertentes de trabalho, né? A gente tem a Lund Trainers, que é essa que o Gui está aqui dizendo que é o patrocinador, que é quem banca isso aqui tudo, que é o nosso estúdio de treinamento, é um estúdio aqui no Rio de Janeiro, numa cobertura de frente para a Praia da Barra, onde a gente atende um público extremamente seleto, um público extremamente premium aqui do Rio de Janeiro. Artistas, empresários e tal. Nem todo mundo tem a possibilidade de estar aqui no Rio junto com a gente, seja por uma questão geográfica, né? Não mora no Rio, não mora na Barra, enfim. Mas se você quiser seguir o nosso modelo de treinamento, nossa forma de pensar e não pode vir aqui no estúdio, não pode vir na Lund Trainers, o Lund Online é exatamente para você. Você vai ter um atendimento individualizado, treino totalmente personalizado, considerando o seu objetivo. Se o seu objetivo for abdômen, a gente vai fazer tudo isso que a gente falou aqui no seu treino. Se o objetivo for glúteo, a gente vai ter uma pegada focada para o glúteo e assim por diante. Então é totalmente individualizado. Não é um treino genérico que você entra lá e a planilha está pronta, não. Você vai responder um questionário, dentro desse questionário, se a gente ficar com alguma dúvida, a gente vai entrar em contato, fazer perguntas, tal, vai mandar só o primeiro programa, você vai dar feedbacks, a gente vai fazer pequenos ajustes, vai pedir vídeo de exercícios e aí sim a gente vai conseguir estabelecer o seu programa de treinamento. Então é algo extremamente, né, individual e personalizado. E para quem ouviu isso aqui tudo, gostou, quer saber mais, quer conhecer os estudos científicos que eu abordei, quer saber um pouquinho mais sobre isso, a gente tem uma vertente de conhecimento, que é o Lund Academy, que é onde eu consigo ensinar para outros profissionais a nossa maneira de pensar. Então como é que surgiu? Eu já tenho que ensinar os nossos profissionais aqui da Lund, eu já tenho que ensinar o nosso time do Lund Online e da Lund Trainers. Então o mesmo curso que eles fazem é o curso, né, que a gente disponibiliza para outros profissionais. O acompanhamento online, a gente tem clientes do outro lado do mundo,
tanto os nossos cursos, né, de ensino. A gente também tem profissionais que estão nos Estados Unidos, que estão em Hong Kong, a gente tem profissional em Portugal que faz os nossos cursos com o objetivo de tentar aprender essa maneira que junta ciência e prática para prescrição do treinamento, mas sempre colocando o cliente no centro da prescrição. Então a gente entende que quem é que vai mandar na prescrição? Né? É ciência associada às necessidades do cliente. Então, de novo, se você quer aprender sobre isso, é o Lunge Academy. Se você quer um treino feito por a gente, é o Lunge Online. E se você quer treinar com a gente, é o Lunge Trainers. Então, se você quer treinar búlgaro, progredir no búlgaro, vai treinar comigo. E se você quer chapar o abdômen, reveja esse vídeo aí que... Eu achei que fosse uma live pra treinar comigo. Comigo é se você quer ficar bonito pelado. Meu Deus do céu, cara. E assim a gente vai encerrando o nosso segundo episódio do Movimenta Aí Cast. Eu esqueci o lema que a gente tinha falado no outro, mas a gente pode lembrar isso aí depois. Depois o editor coloca aqui, Ciência, treino e motivação no seu ouvido. Então, se inscreva aqui no Spotify, no YouTube, se você estiver no YouTube, qualquer outro canal, não sei, vai ter em várias plataformas isso aí. E é isso, quer falar mais alguma coisa? Quero que vocês falem as redes de vocês e a gente vai falar as nossas. @Marichams. @o Guilherme Braz, personal do emagrecimento. @Rafa Lund, você me encontra em todas as redes, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, eu estou em todas as redes com o nome Rafa Lund e aqui no Movimenta Aí Cast, na Lunge Trainers, no Lunge Online, no Lunge Academy. Todos esses links vão estar aqui embaixo, espero que vocês curtam. Se tiver alguma dúvida, manda aqui, manda para os amigos, distribui esse conteúdo e parabéns pro profissional que está treinando a Jade, que ela está muito bem fisicamente, tá? A gente estava falando do treino dela, mas não é nada pessoal. Obrigado, galera. Valeu, vejo vocês na próxima. Tchau, gente.